Então voltamos aqui, pessoal. Nessa parte a gente parou aqui na espessura das linhas da linha tratora das aletas. E agora nós vamos configurar outro parâmetro que é esse relacionado principalmente a essa parte que a gente chama de saia aqui da luminária, né? Essa parte a gente pode modificar as alturas desses elementos aqui, e conforme a gente mexe nesses parâmetros aqui, ela sobe e desce os elementos, tá? Então, nesse caso aqui, se eu deixar todos eles no zero aqui, ou no domínio zero, ele vai até embaixo, né? E conforme a gente sobe um desses dois parâmetros, a gente movimenta, a gente consegue subir os dois lados, pode-se dizer um dos lados dessa saia, né? Então, aqui a gente pode colocar como algum parâmetro específico, vocês podem escolher aí, mas nesse primeiro aqui eu vou colocar opa, eu desliguei. Eu vou clicar aqui, ó, quando acontecer isso, geralmente é esse cadeadinho aqui que a gente travou ele, ou se não, a gente também tem essa questão aqui de ter desligado ele aqui, né? Eu posso ligar o parâmetro novamente, e aí quando eu tenho esse elemento aqui com o cadeado fechado, ele também não permite eu mexer em nada. Então, se tiver o cadeado fechado, ele aparece assim, fechado, ele não permite que eu movimente nenhum parâmetro, e aí eu tenho que descadear aqui para poder mexer no código novamente. Então aqui eu vou dar um nome específico, eu posso colocar saia altura, saia esquerda, vou colocar uma direção, né? Pode ser também, se vocês quiserem colocar saia eixo X, X positivo e X negativo, né? Fica a critério de vocês. E aqui eu vou colocar outro parâmetro também, que é a altura, saia direita, tá? E esses dois parâmetros aqui, eles são importantes, eu vou colocar ele como grupos, como parâmetros que nós podemos fazer essas modificações. Esses elementos aqui, eles são importantes, se a gente aumentar ou diminuir, ele também vai influenciar em algumas coisas aqui na nossa luminária, tá? Ó, que nem aqui eu consigo mexer principalmente na questão do impacto, que esse elemento ele vai ser manipulado por esses parâmetros de domain. Então, conforme eu diminuo aqui, ó, eu diminuo a extensão de abertura desse corte aqui, tá? Eu vou deixar dessa forma aqui o meu. Tem uma coisa aqui que eu também acho que vou aumentar um pouquinho essa quantidade de elementos que vão interferir na minha geometria aqui embaixo. Ó. Então, vou voltar lá nesse caso, para ela não ficar tão reta aqui embaixo. Ó. Espessura da linha tratora, eu vou colocar aqui quantidade de pontos na vertical. Então, vou aumentar um pouquinho mais aqui. Vou deixar aqui no 9, para que ele venha até aqui embaixo. Ó. Então, ele tem uma variação um pouco maior aqui, que um pouco menos. Vou deixar aqui no 9 ou 8, acho que no 8 tá legal. E vou ver aqui pontos linha trator, eu vou movimentar um pouco eles aqui para criar uma geometria um pouco diferente. Posso diminuir também, ó. Posso aumentar. E aqui eu tenho geometrias cada vez diferentes, né, com o tempo. E vou ver aqui se eu diminuo isso aqui também, essa questão aqui das curvas. Esse aqui tá legal, 30 tá legal, posso deixar mais próximo dos 38, talvez também fique legal. Aí. Vou modificar aqui a espessura da linha, da linha da tratora, vou diminuir um pouco aqui essa espessura, esse elemento eu vou aumentar um pouco aqui deixar um pouquinho mais gordinho, diminuir aqui um pouquinho mais. Pronto, agora acho que tá um pouquinho mais legal aqui, tá? Bom, agora o próximo parâmetro é essa aqui, que é a espessura, né? A gente tem aí a espessura dessas aletas,
Então aqui, ó, nesse elemento que está em amplitude, depois que a gente gerou aqui as nossas superfícies, ó, da luminária, perto aqui do Custom Preview, eu tenho aqui a espessura, que ele sai do elemento amplitude, aqui no final. Esse elemento aqui, então eu vou trocar o nome desse slider, eu vou colocar espessura aleta, tá? E vou criar um grupo também desse elemento para que essa espessura ela seja modificada. E aqui nessa espessura, observa que ele fica o dobro. Então, por exemplo, quando eu coloco 2, por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar 2, quer dizer que eu tenho uma espessura da minha aleta em 4, tá? 4 milímetros. Se a gente for ver aqui, eu coloquei 2 ali, eu posso vir aqui com uma linha e verificar mais ou menos a espessura da linha. Olha, está dando 3,80, se eu aproximar, eu consigo verificar que ele está com 4, ó, bem pertinho. 4 e 1, aqui vai dar 4. Então, eu posso modificar esse elemento para 2,5, que o nosso isopor ele vai ter... ele vai ter ele vai ter 5 milímetros, né? Então a gente pode colocar 2,5 aqui, e aqui eu tenho uma folga interessante. Lembra que eu falei também da gente deixar um espaçamento para ficar mais fácil de cortar entre uma letra e outra, mais ou menos até uns 4 milímetros, mas a gente pode até deixar mais, né, para ficar um pouquinho mais fácil, às vezes 5. Então isso aqui vai ser diretamente relacionado a essas quantidade de aleta, né? Se eu diminuir aqui a quantidade de aleta, aqui de 90, por exemplo, para 80, ele já aumenta o espaçamento entre uma aleta e outra. Eu também posso, às vezes, criar aqui 270, 290, vou colocar aqui a largura, e aí isso tende a aumentar também esses parâmetros, tá? Vou lá na perspectiva, eu já tenho aqui a luminária com os parâmetros corretos aqui para nossas aletas, tá? Então, agora a gente conseguiu finalizar essa parte das espessuras. Esse aqui é o preview, né, desse elemento. E depois, agora a próxima aula, eu vou explicar para vocês como é que a gente vai começar a gerar os arquivos, os elementos que vão em cima que vai ser o suporte para a lâmpada aqui em cima, e o suporte da parte de baixo, que vão fazer a conexão com essas aletas, fazendo assim um encaixe de macho e fêmea, tá?